E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero tratar um pouco deste assunto. Quando uma definição, do Papa tem, um caráter de dogma, né? Vamos tratar um pouco deste assunto, nesse vídeo. Quando que uma definição do Papa tem, um caráter de dogma? Primeiro, pessoal, quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo sabe que sempre no finalzinho do vídeo, eu peço para o pessoal que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, deixar um joinha no canal, compartilhar, essa informação. Sempre no final do vídeo eu faço esse pedido, Porém, acontece que muitas pessoas não verem o vídeo, não assistem o vídeo, até o final. Então, eu vou começar a partir desse vídeo, a pedir para vocês, que não é inscrito no canal, se inscrever nesse canal, deixar um joinha, fazer comentários, compartilhar, o nosso conteúdo. Se achar, relevante, se achar uma informação digna de ser compartilhado com um colega, com um amigo, colocar aí num grupo de WhatsApp, ajudar essa informação a crescer, eu agradeço, de coração. Como eu disse, eu sempre peço para o pessoal que não é inscrito no canal, se inscrever lá no finalzinho do vídeo. Só que acontece, como eu falei, muitas pessoas não chegam até o final do vídeo, não chega até o final do vídeo, a não ser que esteja bastante interessado, naquele assunto. Mas eu pensei, ponderei e achei melhor fazer esse pedido também no início do vídeo, Todo mundo faz isso, a maioria das pessoas fazem isso, Pede para você se inscrever no canal, pede para divulgar, deixar um like, comentar, compartilhar, o vídeo. Veja o vídeo, analise, como eu falei, veja se é relevante. Se achar algum vídeo aqui do canal que você assistiu, que achou relevante, por que não compartilhar? Compartilha aí com alguém, coloca aí no seu grupo de WhatsApp, para divulgar, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Porque isso é uma tarefa minha e sua, de divulgar um conteúdo que seja verdadeiro. Sei, que é um canal bem simples, bem humilde, mas que visa também pessoas simples e humildes, O que eu tenho aqui para dizer assim que vale a pena é o conteúdo, O conteúdo que eu falo aqui, que é postado aqui nesse canal, não é por conta própria. É um conteúdo que está de acordo com o que ensina a Santa Mãe Igreja, que está de acordo em defesa da fé, Quer dizer que é muito conteúdo bíblico, do catecismo, da tradição, ou seja, está de acordo com o que ensina a Igreja. Apesar de ser um canal bem simples, mas o conteúdo é valioso. O conteúdo é valioso. Eu digo isso não por mim, mas quem acompanha aqui já sabe. Eu procuro trazer um conteúdo de acordo com o que ensina a Igreja, Da patrística, da Bíblia, do catecismo da Igreja. Ou seja, um conteúdo em comunhão com a Santa Mãe Igreja. Isso é o ouro, é o principal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então, a partir de agora, eu vou fazer esse pedido sempre também no início do vídeo, para que as pessoas se inscrevam nesse canal, aquelas que não são inscritas ainda, compartilhe, deixe o joinha para fortalecer o nosso canal, Analise o conteúdo, se é relevante e passe para frente. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos ao assunto, do vídeo, que é quando uma definição do Papa tenha um caráter de dogma. Vou apresentar aqui 3 condições para que uma definição, do Papa tenha um caráter de dogma. Porque nessas últimas falas, do Papa Francisco, causou, muita polêmica. E outras também do passado, recente, causa muito alvoroço, na sociedade. E aqueles católicos que que não tem esse conhecimento do que é um dogma, que acha que toda fala do Papa é um dogma, as pessoas ficam assustadas. Os não católicos se aproveitam, dessa ocasião
para jogar pedra na nossa fé, para desanimar, né, a nossa fé. Mas lembre-se que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, a intenção única é que você abandone, né, a barca de Pedro. A intenção do inimigo é o quê? Que você abandone. E está escrito nas Sagradas Escrituras, né, que aqueles que saíram do nosso meio, porque não aguentaram, não suportaram a sã doutrina, saiu, né, do nosso meio, porque não era dos nossos. Né? Ou seja, né, esses que abandonam a igreja nessas tribulações, é porque realmente nunca foram da igreja. Né? Nunca foram da igreja. Então vamos lá para a gente analisar esses 3 pontos de uma definição, né, do Papa. Esses 3 pontos que caracterizam, né, um dogma de fé. É preciso a gente saber antes, né, de uma coisa muito importante. Veja, é preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida. Veja, é preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida. Nunca é uma decisão rápida. Pouco pensada. Ou que dispense longos anos de estudo e oração. Então vá marcando aí, né? Ó. É preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida, pouco pensada, ou que dispense longos anos de estudo e oração. Essas definições são a conclusão de um processo lento. Nunca é uma coisa pouco pensada, ou que dispense, né, longos anos de estudos e oração. Essas definições são a conclusão de um processo lento, durante o qual uma verdade contida no depósito da revelação vai se tornando visível à hierarquia e ao povo de Deus. É apenas a proclamação explícita de uma verdade que ainda não era conhecida, mas que já pertencia ao depósito da fé. Veja que interessante, é uma verdade que não era conhecida, mas já pertencia, né, ao depósito da fé. Já estava ali, só que não era conhecido. Então aquilo o Espírito Santo tornou conhecido. Lembre-se que Jesus Cristo disse lá em João, né, 16, versículo 12 e 13. Ele disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer ainda, mas não sois capazes de compreender agora. Quando o Espírito da verdade vier, ensinar-vos a todas as coisas. Então o Espírito da verdade vai guiando a igreja em toda a verdade. Verdade que já estava contida no depósito da fé, mas que não era conhecida, né? Mas que já, né, pertencia ao depósito da fé. Então veja, né, que isso não é uma decisão rápida e pouco pensada. E que dispense, né, longos anos de estudo e oração. Essas definições são a conclusão de um processo lento. A conclusão de um processo lento. Então, né, não pense você que uma definição do Papa em caráter de dogma vai ser assim, como a gente pensa, né? Não vai ter toda a formalidade, toda uma liturgia de como vai ser, né, proclamado um dogma. Então, é preciso ter isso em mente. Dito isso, agora vamos, né, para as 3 condições que são necessárias, né, para que uma definição do Papa tenha caráter de dogma, né? Uma sentença infalível. Quando é uma sentença, né, infalível, quando é um dogma. Vamos lá. Primeiro, né, anota aí. Primeiro, é necessário que ele fale ex cátedra. O que é isso, né? Isto é, de maneira decisiva, como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Vou repetir, né? O primeiro, né? É necessário que ele fale ex cátedra, isto é, de maneira definitiva, como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou alguém, embora possa fazê-lo
e quase sempre o faz. Então esse é o primeiro, né? Essa primeira condição, né? É necessário que ele fale ex cátedra, isto é, de maneira decisiva, como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou alguém, embora possa fazê-lo, e quase sempre o faz. Esse foi, né, o primeiro ponto, a primeira condição. Vamos para a segunda. A matéria a ser definida se refira apenas à fé e à moral, isto é, se relacione com a crença e o comportamento dos cristãos. Esse é o segundo, né? A matéria a ser definida se refira apenas à fé e à moral, isto é, se relacione com a crença e o comportamento dos cristãos. Esse foi, né, a segunda condição. Vamos para a terceira condição, né, agora. Que o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória e definitiva, irrevogável, imutável, sobre o assunto em questão. Então, o sumo pontífice queira, né, proferir uma sentença definitória e definitiva, irrevogável, imutável, sobre o assunto em questão. Somente a sentença final é objeto da infalibilidade. Anote isso aí, né? Somente a sentença final é objeto da infalibilidade. E não os argumentos e as conclusões derivadas da sentença proclamada. Isso é muito importante a gente anotar isso aqui, ó, né? Somente a sentença final é objeto da infalibilidade. O resultado, né, final. Somente a sentença final é objeto da infalibilidade. E não os argumentos e as conclusões derivadas da sentença proclamada. Os argumentos, né, as conclusões derivadas da sentença proclamada. Não isso. É somente o resultado final que é objeto, né, da infalibilidade. E não há uma fórmula única de redação para a definição dogmática. Os termos normalmente usados pelos papas são... Outra questão muito importante, né? Não há uma fórmula única de redação para a definição dogmática. Os termos normalmente usados pelos papas são... Veja, os termos para ter característica de um dogma, né? Veja a linguagem que o papa vai usar. Os termos normalmente, né, usados são, né, ó, abre aspas, né, ó, pronunciamos, fecha aspas, abre aspas, definimos, fecha aspas, abre aspas, decretamos, né, fecha aspas, abre aspas, né, declaramos, fecha aspas, etc. Então veja, são as fórmulas, né, são as fórmulas normalmente usadas. Pronunciamos, definimos, decretamos, declaramos, né, etc. Veja, em nenhum momento, né, nas últimas falas do Papa Francisco, ele usou esses termos, né? Definimos, decretamos, né? Declaramos, pronunciamos. São falas particulares do Papa que causa, né, polêmica, do Papa Francisco que causa polêmica, mas nenhuma delas, né, você viu aí, pelo que a gente viu até agora no vídeo, nenhuma delas você vê que está dentro dessas condições para que seja, né, um dogma. Né? Pronunciamos, definimos, decretamos, declaramos. Então essa, né, é a terceira condição. Vou ler rapidinho para você de novo a terceira. Né? Ó, o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória e definitiva, irrevogável, imutável sobre o assunto. Somente a sentença final é objeto da infalibilidade, e não os argumentos e as conclusões derivadas da sentença.
proclamada. E não há uma fórmula única de redação para a definição dogmática. Os termos normalmente usados pelos papas são, né, como a gente já viu, pronunciamos, definimos, decretamos, declaramos. Um exemplo, né? Vamos ler um exemplo. Em 8 de setembro de 1854, ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição de Maria, o Papa Pio IX, na bula Inefabilis, Deus, né, disse: nós declaramos, decretamos e definimos. Olha aqui, né, o termo usado na definição do dogma da Imaculada Conceição, né, de Maria. Nós, né, declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do mundo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Veja, a definição, né, do dogma da Imaculada Conceição, né, de Maria, pelo Papa, né, é Pio IX. Veja, como é que ele inicia, né? Nós declaramos, decretamos e definimos. Ou seja, como se diz, né, Roma locuta, causa finita. Ou seja, Roma falou, encerrou a questão. Ou seja, né, aí sim foi, né, proclamado um dogma que é, né, para ser crido firmemente e constantemente por todos os fiéis. Aí sim foi proclamado um dogma. Mas veja, não pode ser, né, como a gente viu aqui, pouco pensado, não pode ser uma decisão rápida, é uma definição que são, né, a conclusão de um processo lento. Vimos as 3 condições, reveja o vídeo, né, anote aí as 3 condições, para você não se abalar na sua fé, né, diante dos questionamentos dos não católicos, né? Como disse São Pedro, né, em sua carta: estejais prontos a testemunhar a sua fé, né, a declarar a sua esperança para aqueles que não creem, para aqueles que até que zombam, para os inimigos da fé, aqueles que fizerem objeções sobre a nossa fé. A gente está consciente da nossa fé, né? Ser um católico convicto. Não é uma fala de modo particular do Papa que é um dogma, né? Como eu disse no início, né, os inimigos da igreja, os adversários, os irmãos separados, às vezes querem se aproveitar, né, de uma fala do Papa para achar que a gente não conhece a nossa doutrina, né? A doutrina da igreja é bem sólida. A igreja, né, é guiada pelo Espírito Santo, né? Isso é, né, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. E jamais, né, nosso Senhor Jesus Cristo abandonou a sua igreja e nem vai abandonar, né? Ele disse, prometeu, né, eis que estou convosco todos os dias. Beleza, pessoal? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Compartilha aí, né, essa mensagem com aquelas pessoas que ficam abaladas na fé quando surge, né, uma fala do Papa que as pessoas acham que é um dogma, que acham que já tem que obedecer, porque já é um dogma de fé, que acham que a igreja vai acabar, né? Foi promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que disse, né, as forças do inferno não poderão vencê-la, né? Então, os adversários, os inimigos, se aproveitam dessas tribulações para amedrontar, né, as pessoas, os católicos que estão aí inseguros na fé. Vejam, como eu disse no início do vídeo, né? Se achou relevante, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, né? Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso canal. É muito importante isso, a gente divulgar essas verdades de fé, para que, né, tanto a nossa própria fé não desfaleça e fortalecemos também outras pessoas que estejam, né, cambaleando na fé. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, mais uma vez, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.